Banco Santander divulgou um novo estudo sobre o cenário econômico regional aqui do Brasil. Esse estudo aponta para uma desaceleração geral do PIB em 2026. Para detalharmos estes números, principalmente o mapa da atividade econômica aqui no país, a gente chama para conversa Gabriel Couto, que é economista do Santander e está aqui conosco nesta manhã. Bem-vindo, meu caro, uma ótima manhã a você. Seja bem-vindo, principalmente aqui ao Abertura de Mercado. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Destaque para 2026 é efeito juros, isso? Desaceleração geral aqui para as regiões brasileiras em crescimento de PIB? A gente vê um efeito homogêneo aí, né, dessa questão dos juros, né, sobre as regiões. Então, é meio que um conflito entre dois possíveis impulsos, né, que a gente está vendo aí atualmente na economia. Por um lado, você tem sim essas condições financeiras mais restritivas que têm impactado aí setores mais sensíveis ao ciclo, né? Então, indústria, serviços. Ao mesmo tempo, você ainda tem algum impulso vindo principalmente de segmentos ligados ao consumo, à demanda, à renda, né? Então, você tem tanto uma parte de alguma coisa que vem de impulso fiscal ali, né? Então, você tem história de isenção de imposto de renda que ainda impulsiona um pouco mais o consumo, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho continua sólido, né? Então, a gente tem evidências ali de ganhos reais de renda que tem ajudado aí nessa questão do consumo, né? Então, colocando aí de uma maneira bem direta, meio que um conflito entre esses dois efeitos em direções contrárias. Agora, quando a gente olha para o mapa, o que chama a atenção é uma desigualdade, talvez, de crescimento projetado para estas regiões. O que acontece com esse crescimento? O que impulsiona aumento de PIB no Brasil e por que a gente vê essa regionalização? Agro, serviços, sempre chamando muita atenção nesse mapa. A gente tem aqui no Brasil, né, regiões que são bastante heterogêneas no sentido de composição setorial de fato, né? Então, por exemplo, a gente vem aí de um 2025, né? E aí quando eu falo de dados de 2024, 2025 são nossas estimativas aqui no Santander, né? Porque os dados do IBGE eles têm um pouco mais de defasagem, né? A gente só tem dados oficiais ali até 2023. Mas um exemplo é o ano passado, né? A gente teve uma safra recorde e aí, obviamente, regiões em que esse setor é mais relevante tiveram um desempenho melhor, né? Então, por exemplo, o Centro-Oeste, aí a gente vê desempenhos bem fortes em anos de safras recordes, como foi ano passado. O Sul, em algum sentido, também, né? A agropecuária acaba ajudando. No caso do norte, né, se a gente pega ali o norte, em geral, tem taxas de crescimento um pouco mais elevadas, né? O norte, por ele ter uma participação hoje, né, uma participação menor no PIB do Brasil, é natural que ele apresente taxas de crescimento maior, né? Então, é bem comum a gente ver, por exemplo, a região norte liderando o crescimento, com vários dos estados ali da região sendo destaques positivos de crescimento no país, né? Então, essa heterogeneidade, né, essa diferença de crescimento entre as regiões é algo corriqueiro e tem, em parte, né, a ver com o tamanho da economia naquela região, em parte também a ver com uma composição setorial específica de cada uma delas. Riscos dessa desigualdade de crescimento das regiões é que as regiões que são mais beneficiadas sempre continuem crescendo de forma mais acelerada, a gente veja a desigualdade social mesmo se afastando cada vez mais? Eu acho que não, né? A gente vê ali um quadro, né? E aí, assim, por exemplo, quando a gente fala de agro, né? O agro, ele tem alguns anos bem positivos, né? Ele está um pouco mais sujeito também a choques, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de eventos climáticos, né? Até um risco que a gente coloca ali, né? Que a gente destaca no relatório é a possibilidade de El Niño no ano que vem, né? Então, é um setor um pouco mais volátil, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, né, falando de desigualdade, né, a questão de uma possível ampliação de desigualdade, o que a gente tem visto é que, em geral, regiões, né, em que as economias são relativamente menores do que outras, em geral, elas tendem a apresentar crescimentos maiores, né? Então, é mais um fenômeno, talvez, de convergência, né? Então, as regiões que já têm economias maiores, né, economias mais representativas no país, em geral, elas tendem a apresentar crescimentos, taxas de crescimento um pouco menores, né? Então, a resultante de tudo isso, né, ao longo do tempo, é que, em tamanho, as regiões vão se aproximando. Óbvio que a gente aqui não está vendo nenhum recorte de distribuição de renda ou qualquer um desses tipos de indicadores, né? Estou falando simplesmente do crescimento do PIB, do tamanho da economia.
Você fala dessas regiões, o norte aparece como aquele que tem maior perspectiva de crescimento. De onde vem essa maior perspectiva? É dessa questão de tamanho de economia, de setores específicos? Eu queria entender como vocês projetaram isso. Eu acho que no norte tem um pouco disso, sim, né? Então, o norte, como eu falei, estruturalmente, né, naturalmente, aí nos últimos anos, ele tem se destacado no crescimento, né? Então, é algo que a gente vê aqui e a gente acha que isso continua à frente, mas tem uma questão setorial também, tá? Então, a gente vê alguns setores que têm sido relevantes nos últimos anos no norte aí para o crescimento. Um deles, a indústria, né? Então, principalmente a indústria de transformação, que em estados ali como o Amazonas tem uma participação bastante grande, né? Então, em um momento, como eu falei anteriormente, né, que a renda está um pouco mais aquecida, que o mercado de trabalho está um pouco mais forte, a demanda está aquecida, setores como a indústria de transformação tendem a se beneficiar, obviamente, em alguns dos segmentos. Por outro lado, voltando aqui no tema do agro também, né? O agro no norte tem sido um destaque, né? E aí tem a ver com um pouco da expansão da fronteira agrícola, né? Então, a gente tem visto cada vez mais frequentemente alguns estados no norte apresentando crescimentos expressivos na agropecuária, porque tem a ver com essa expansão da fronteira. E quando a gente olha para risco, El Niño é projetado porque 2026, 2027 a gente vai ter que conviver com esse fenômeno climático. Todos os monitores aí internacionais estão apontando para que o fenômeno vá acontecer e que vai ser forte neste ano. Aqui no Santander a gente ainda não incorporou qualquer efeito de El Niño nas nossas projeções, embora a gente reconheça o risco e esteja estudando, né? Então, a gente ainda não tem a certeza da intensidade do El Niño, né? Que provavelmente vai ficar mais clara ali agora entrando no segundo semestre, mas é um risco que está presente, tá? Mas assim, colocando em miúdos aqui nas nossas projeções, seja para o Brasil, seja para as regiões, a gente ainda não incorporou esse impacto. A gente tem tratado mais como um risco, até porque é sempre importante a gente lembrar que o El Niño ele tem impactos diferentes nas diferentes regiões do país, né? Então não é a mesma coisa um ano de El Niño efeito, por exemplo, sobre o sul e sobre o centro-oeste, né? Para pegar duas das principais regiões produtoras de grãos, né? Então é uma coisa também que deixa esse impacto um pouco mais incerto na nossa visão. Obrigado, Gabriel, pela participação conosco. Sempre um prazer receber aqui a equipe do banco. Até uma próxima. Obrigado, bom dia, até a próxima. Valeu.